espero que sim. Meu nome é Fernanda Freitas, professora de História, e hoje nós iremos trabalhar a Revolução Russa, certo? Vamos aos antecedentes. No final do século XIX, o Império Russo possuía um vasto império. Abrangia terras na Europa, na Ásia. Sua população era formada em sua maioria por povos de outras nacionalidades, que eram constantemente reprimidos e impedidos de expressar suas ideias, suas opiniões, suas práticas. Quem governava a Rússia era um poder absolutista, no comando de czares. O czar era aquela pessoa que eles achavam que tinha sido eleitas por Deus para estar ali no comando, certo? Eram povos que reprimiam uns aos outros. Nós temos aqui algumas imagens onde é retratada aí a maneira, a vida como essas pessoas levavam, com muita dificuldade, com muita pobreza, certo? E a gente sabe que a situação de uma sociedade onde há uma limitância em relação à questão do poderio concentrado em um determinado lugar, dificulta a ascensão de muitos povos na sociedade. E um desses exemplos era a Rússia. A Rússia, ela era governada aí por czares, como nós já falamos. E aí nós temos aqui uma representação desse czar. Nós temos aqui o último que governou a Rússia, que era o Nicolau II. Ele era da dinastia dos Romanov. Nós temos aqui a sua esposa, Alexandra, que era neta da rainha Vitória, lá da Inglaterra. Eles tiveram 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. O menino tinha problemas especiais. Eles governaram a Rússia por mais de 3 séculos, só os Romanov, viu? Não havia limites legais ao poder do czar. Inexistência de liberdade de expressão de imprensa, ou seja, era proibida a liberdade de você dizer algo, de falar em público, certo? Era reprimido. O czar, a família, o clero e os nobres, que eram denominados de boiardos, eles tinham muitos privilégios dentro da sociedade. E os demais, que eram os camponeses, escravos, esses viviam uma vida de muita dificuldade, de muita penúria, de muita pobreza, que somavam aí cerca de 80% da população. 90% da população não sabiam ler e escrever, era analfabeta, certo? E além disso, além dos camponeses, havia os arrendatários, que eram aquelas pessoas que utilizavam a mão de obra escrava em suas fazendas, por exemplo, Ou seja, a escravidão existia lá dentro da Rússia, próximo aí ao século XX, tá bom? Nós temos aqui também, houve um processo lá dentro da Rússia de modernização. Apesar de ser conceituado como um dos países do início do século XX mais atrasado, houve esse período de modernização sim, viu? No governo de Alexandre II, de 1858 a 1881, a Rússia começou a se modernizar, criar indústria, exploração de petróleo, criaram ferrovias, criaram também siderúrgicas, fábricas de tecelagem, certo? E além do mais, a estrada transiberiana, que ela passava por vários estados pertencentes ao país e chegava até a Sibéria. A Sibéria, por exemplo, de Moscou até a Sibéria é muito longe, é muito distante. E essa estrada, que ainda hoje funciona, viu, feita aí ainda no século XIX, ela é muito utilizada por povos que desejam ir para aquela região mais ao norte, certo? O norte da Ásia. O grupo que fazia parte do trabalho pesado era o que nós chamamos de operários. Eram as pessoas que trabalhavam nas fábricas, nas indústrias que existiam, embora poucas, lá na Rússia. Esses trabalhavam cerca de 14, 15 horas, 12 horas por dia, viu?
recebiam salários muito baixos, alimentação precária, moradias também muito precárias. A situação deles não era nada fácil. E aí, de vez em quando, ocorria passeatas. Essas passeatas, de forma pacífica, feitas por operários, de vez em quando, elas eram impedidas pela Okhrana. Okhrana era a polícia secreta do governo russo. E aí, eles, de vez em quando, impediam, até mesmo, apesar de ser pacífica, eles matavam pessoas, viu? Para poder acabar com aquele movimento. É claro que não matava ali em público. Em outro momento fazia esse ato. Ou também de expulsar pessoas, de exilar pessoas por conta disso, por conta de fazer passeatas. Porque como nós já falamos, no governo monárquico lá da Rússia, era impedido a liberdade de expressão, como também era impedido fazer greves ou passeatas, certo? Pois bem, e aí a idealização toda era que houvesse a implantação do socialismo, porque muitas das pessoas que moravam na Rússia tinham tido a oportunidade de ir para países como França, Inglaterra, países lá da Europa Ocidental, e de fato conheceram algumas teorias, né, alicerçadas por alguns filósofos. E aí eles queriam implantar aquela doutrina dentro daquele país que era tão preconceituoso, tão afugentado, né, e que estava prejudicando a vida de muita gente, a maneira como era governado aquele país. Então, o socialismo é uma doutrina política e social que propõe a transformação da sociedade, visando a repartição da riqueza, da igualdade social. Todos queriam ser iguais, todos queriam ter o direito de uma moradia, de um trabalho digno, certo? No século XIX surgiram duas importantes correntes no interior do socialismo, que foi o socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico, propostas elaboradas por pensadores franceses para a melhoria da vida dos trabalhadores. Saint-Simon, ele pensava da seguinte forma, que a sociedade deveria ser governada por industriais e cientistas cristãos, pois dessa forma conseguiria combater a competitividade, o egoísmo e a melhorar a vida dos mais pobres. Já Charles Fourier, a sociedade deveria ser organizada em falantérios. O que é isso? Comunidade com cerca de 1.800 pessoas, nas quais cada uma trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse, e o fruto do trabalho seria de todos, cada um trabalhando naquilo que gostaria. Depois juntava tudo, né? E aí seria dividido por todos, o que tinha ganho. Robert Owen, ele atuou como um administrador. Ele fez isso na prática, viu? Atuou como administrador de uma fábrica. Indignado com as condições dos operários, ele diminuiu a carga horária, olha só, mandou construir escolas, creches para os filhos dos funcionários e um armazém dentro da fábrica para que as pessoas pudessem comprar nela, porque ele baixou o preço dos produtos, né? As pessoas trabalhavam dentro da fábrica, compravam seus produtos ali. Enquanto isso, seus filhos estavam nas escolas ou creches ao lado da fábrica, e aí estava tudo bem, né? Ou seja, dessa forma tudo se encaixaria. Porém, não é assim a realidade na qual vemos, né? Ou seja, quando falamos de socialismo utópico, é um sonho, é uma fantasia, né? Que é difícil, muito difícil de acontecer. Aí nós temos aqui o outro tipo de socialismo, o socialismo científico, que tem o socialismo utópico e o socialismo científico. Socialismo científico que também pode ser denominado de marxismo, viu? Em homenagem
ao seu anfitrião aí, Karl Marx. É a teoria e filosofia criadas pelo filósofo alemão Karl Marx e a pessoa que lhe ajudou a construir, que foi Friedrich Engels. As bases do socialismo estão em duas obras, como por exemplo o Capital. O Capital ele foi feito em 3 volumes, viu? Ele faz aí, o livro Capital faz uma análise crítica do capitalismo, ou seja, o socialismo ele vai contra o capitalismo. O Manifesto Comunista, que é outra obra aí de Karl Marx, onde juntamente com Friedrich Engels, onde fala sobre os princípios da doutrina socialista, como é que deve se fazer para poder chegar ao tão esperado socialismo, viu? É isso, para poder ir até o ápice, que o ápice vai ser o comunismo. A ideia central do marxismo é a luta de classes. Essas lutas de classes, na verdade, ao longo da história, isso aconteceu na visão de Karl Marx. Por exemplo, lá em Roma ocorreu a guerra ali entre patrícios e plebeus. Lá no feudalismo ocorreu entre senhores e servos. E agora no capitalismo ocorre a guerra entre burguesia e proletariado, ou seja, a luta de classes do mais privilegiado com o menos privilegiado. E esse menos privilegiado vai ser esse que vai ir em busca da ditadura do proletariado, ou seja, são eles que devem governar um país, implanta ali uma ditadura. Quando tudo estiver organizado, né, socializado, aí sim eles vão derrubar essa ditadura, viu? E vigorar em um momento de igualdade social. Essa igualdade social que eles, de fato, seria cabível na divisão de terras, fazendo aí a reforma agrária, organizando a população sujeita a um governo central, mas que esse governo central depois iria ser derrubado, certo? Deveria também ser feito um sistema de propriedade pública, certo? Onde terras, indústrias, bancos, minas, tudo isso seria de todos, certo? Não seria de apenas uma pessoa, e assim seria de todos, certo? E esse movimento é o que eles idealizam como comunismo, viu? Então, primeiro vai socializar, vai organizar a sociedade, fazer com que as pessoas que mais sofrem na sociedade, os proletariados, por exemplo, eles consigam ascensão social, fiquem equilibrados com os que já eram privilegiados e todo mundo vai viver numa mesma classe. Quando chegar a isso, eles vão idealizar o que eles chamam de comunismo, que é o ápice. Porém, até hoje, nenhum país conseguiu chegar ao ápice, que é de fato o comunismo. Muitos ainda são socialistas e não comunistas. E aí nós temos também o anarquismo, que é uma doutrina muito parecida com o socialismo. Essa doutrina propõe uma sociedade livre, sem classes sociais, de controle político e que defende a liberdade de agir sem ser oprimido a qualquer tipo de autoridade. Os anarquistas, eles pretendiam, por exemplo, que também é um movimento idealizado por proletariados. Esses proletariados iriam fazer a derrubada do governo, porque eles não aceitam uma autoridade, não aceitam ninguém governando, e aí várias pessoas iriam governar um país, certo? E aí iriam ajeitá-lo, consertá-lo, fazer essa questão da igualdade na sociedade liberta, viu? O principal idealizador desse movimento anarquista foi Mikhail Bakunin, viu? Mikhail Bakunin, ele pensa
muito em relação àquilo que Marx implantou, porque já foi uma doutrina depois do surgimento do socialismo de Karl Marx. E aí vem o surgimento, aí é que chega esse anarquismo, tá certo? Pessoal, por hoje é só, e aí a aula não acabou. Na próxima postarei mais uma aula detalhando todos os movimentos que ocorreram para que a Rússia se tornasse socialista. Viu? Bons estudos e até mais!